Neste vídeo eu vou mostrar para vocês a coleção Kamen Rider Memorial Volume 3, lançada em 2002, que segue aquela série de miniaturas Candy Toy lançados pela Bandai. Nessa linha foram lançados 7 figuras, uma delas é um relançamento e as outras 6 são figuras originais. Eu não tenho todas aqui, mas vou mostrar para vocês as que eu tenho. A primeira figura lançada nessa linha foi o Kamen Rider Shin Ichigo, que é um relançamento. Ele já tinha sido lançado antes na linha HPF Kamen Rider de 1998 e na Kamen Rider Memorial Volume 1 de 2002. Então ele foi relançado aqui nessa linha no volume 3. Ele vinha com essa base para parar em pé, como eu já tinha mostrado antes, e com a plaquinha com o nome dele que eu esqueci de mostrar no vídeo anterior. Além do Kamen Rider Shin Ichigo, como o volume 3 do Kamen Rider Memorial tinha como temática a série Kamen Rider V3 de 1973, as figuras estão todas relacionadas a essa série. Outras 2 figuras lançadas foram 2 versões diferentes do Kamen Rider V3, mas eu não tenho nenhuma delas para mostrar para vocês, então só vou deixar as imagens aqui na tela. Em sequência, a próxima figura foi o Kazami Shiro, a forma humana do Kamen Rider V3. E ele segue aquela lógica de sempre, de reproduzir com mais detalhes possíveis os trajes, o rosto e a linguagem corporal dos atores, né? Aqui a gente tem o Kazami Shiro na sua forma humana. Como todo galã dos anos 70, ele tem uma calça boca de sino com sapatos. Aqui fica ruim de ver por causa que ele é muito branco, né? Dá muito reflexo. Mas tem todos os detalhes da costura das calças, o zíper, as rugas dos tecidos, os bolsos na parte de trás da calça, os detalhes aqui do colete dele com as rugas aqui do tecido, a camisa azul por baixo, aqui os detalhes da manga. Ele tem umas luvinhas, e são aquelas luvas que são abertas ali nas costas, então tem o detalhe da pele aparecendo ali por trás das luvas. Na outra mão a mesma coisa, ele tem as luvas e tem a abertura ali em que aparece a pele da mão e as rugas ali dos dedos, das dobras dos dedos e dos ossos ali dos dedos. Tem todos os detalhes aqui da camisa dele, a camisa aberta no peito, né? Como todo galã dos anos 70. Os botões da camisa, ele tem esse coletezinho por cima com os botões também. Os detalhes aqui, o botão da manga, toda a roupa dele reproduzindo detalhes. Tem até ali o tendão do pescoço esticado ali, o rosto dele imitando o rosto do Kazami Shiro. Essa cabeleira aqui penteada também de galãs dos anos 70. Ele parece muito o Roberto Carlos naquelas capas de disco dos anos 70, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Daí aqui o Kazami Shiro, ele tá na pose de transformação dele, né, quando ele vai fazer o Henshin, e por isso já ele invocou o cinto, o Double Typhoon, e o cinto ele segue aquele esquema parecido com o das outras figuras, né? O cinto é um adesivo que dá volta aqui no corpo, tem aqui a fivela pintada no adesivo, e os mecanismos são feitos daquele plástico macio, todo de uma cor, né? Aqui tem o mecanismo desse lado direito, do lado esquerdo tem aquela ferramenta que ele usa para rastrear, que funciona como câmera, como radar dele, e na frente tem ali o Double Typhoon, núcleos ali, as hélices do Double Typhoon são adesivos, mas esse V e o 3 aqui no centro é pintado direto na peça mesmo. Esse é o Kazami Shiro, ele para em pé, mas ele tem a base para garantir que não vai cair, encaixa no pezinho dele. E ele também tem a plaquinha com o nome dele ali, Kazami Shiro. Além do Kazami Shiro, a figura seguinte foi o Rider secundário da série, o Riderman. Então aqui tem a figura do Riderman, o mesmo padrão dos outros, ele tem todos os detalhes do traje ali, do tecido reproduzindo os materiais da roupa, a bota ali com as fivelas que prendem atrás, as marcas das costuras ali esculpidas, aqui as linhas de costura da calça também, todas as dobras do tecido na calça dele, o colete é a mesma coisa, tem os detalhes da roupa aqui, tecido, as marcas das costuras nas laterais, na manga aqui, a costura aqui que segue nas costas também, todos os detalhes do traje, o colete dele aqui, que é essa parte com enchimento para ele poder levar soco, que é macio, a pintura no peito. Ele tem o cachecol de papel, né, conforme eram essas primeiras figuras do Kamen Rider Memorial. O outro braço dele ali com os detalhes do tecido, a luva dele também esculpida em detalhes. Tem essas estrias aqui com enchimento na ponta. O rosto dele ali, o rosto humano, com o capacete de Riderman, segue aquele mesmo padrão de que as lentes elas são feitas de um material transparente e lá dentro da cabeça dele tem um papel vermelho metálico para dar o efeito do reflexo, depende como bate a luz. O rosto dele é um rosto humano, por baixo do capacete, e as antenas dele são daquele plástico mais macio, né? Ele tem a pintura do capacete aqui nas laterais, todas as linhas em cima, todos os detalhes da costura do tecido, e o cinto dele é aquele mesmo padrão, o adesivo que dá a volta aqui com a fivela, e os 2 bolsos laterais, como a parte frontal aqui do cinto, são de um plástico mais macio. Aquela diferença é que essa peça da frente tem pintura. Além disso, ele vem com a base para ele parar em pé, e ele tem a plaquinha com o nome dele, ali escrito Riderman, para vocês deixarem exposto com o nome dele.
Só que além disso ele tem mais alguns extras. Uma das habilidades do Riderman é que o braço direito dele é um braço todo mecânico e ele tem as cassette arms, que são as formas variantes do braço dele. E esse boneco também tem, então é possível tirar aqui a luva direita, tem um encaixe e no lugar encaixar os apetrechos, os cassette arms. Então a gente pode encaixar aqui, ó, e fica a net arm, que é o braço aquele que dispara uma rede. Só que, além da net arm, nós podemos acoplar uma outra peça e transformar ela no hook arm, que é o braço que tem o gancho, que ele pode puxar coisas ali, ele também dispara com a corda, mas não é só isso. Nós podemos substituir pela cama arm, que é a foice que encaixa ali também no braço. Além disso, dá para substituir mais uma vez a peça e montar o swing arm, que é aquela bola de ferro pontiaguda ali, que também tem uma corda que ele pode usar como uma massa ou como um flail, mas além disso também é possível desencaixar aqui a peça inteira e substituir ela pelo Power Arm, que é esse braço com essa garra robótica que serve para cortar coisa e bater nas pessoas. E por último, além da Power Arm, tem mais ainda uma peça que é a Drill Arm, que é a furadeira. Então essa figura tem todas as cassette arms que o Riderman usa ao longo da série do Kamen Rider V3. Bom, além do Riderman, a figura seguinte lançada foi o Yoroi Gensui. A tradução é o Marechal de Armadura, que é um dos últimos generais que aparece lá na série Kamen Rider V3 lá pelo fim. Então tem a figura aqui do Yoroi Gensui esculpida em seus mínimos detalhes, todo o traje dele. A capa prateada aqui nas costas, toda enrugada, prateada pelo lado de fora e preta pelo lado de dentro. Tem todos os detalhes da roupa dele ali por baixo da armadura. Ele tem uma roupa de tecido prateado, dá pra ver aqui por baixo, dá pra ver aqui perto dos cotovelos. E ele tem essa armadura em forma de uma lagosta, porque a forma dele, Kaijin, remete a uma lagosta. Então tem toda essa armadura, uma armadura pesada que tem uma pintura muito bonita, né? Porque ela é laranja, mas tem toda uma pintura meio esverdeada para fazer aqueles detalhes de pátina, como se fosse uma armadura já mais antiga, que tem um desgaste pelo tempo. Então toda a armadura dele tem esses detalhezinhos aqui, né? Dessa pintura de pátina. E esse boneco é um boneco bonitão pra caramba também. O trabalho de escultura e de pintura são muito bonitos. Ele tem na mão esquerda essa massa aqui gigante, essa bola de ferro toda pontiaguda, que eu acho que deve ser uma das armas mais desconfortáveis possíveis, porque além de ele não poder usar a mão para segurar as coisas, imagina correr no banheiro para fazer xixi apertado e ter que tirar toda essa armadura usando uma mão só, na pressa. E isso aqui deve ser pesado pra caramba, imagina carregar uma bola de ferro em todo lugar que tu vai. O braço esquerdo dele deve ser muito mais forte que o direito. Ele tem esse elmo ali, com essas patinhas de crustáceo, mas por baixo ele tem esculpido ali o rosto humano, então dá pra ver ali o queixo com a boca em detalhes ali embaixo da máscara, e no fundo dos olhos tem um orifício ali no elmo, e lá dentro tem os olhos esculpidos e pintados direitinho, com essa pintura meio avermelhada, não sei se dá pra ver na câmera, mas o ator, ele pintava o rosto em volta dos olhos de vermelho, daí o orifício da pele que se vê ali pelo orifício dos olhos do elmo é pintado em vermelho, não sei se dá pra ver por causa da luz aqui. Assim, acho que dá pra ver ali, ó, vermelho. Então tem todo o rosto dele em detalhes. Essa figura eu acho uma figura bonitona pra caramba, né? A escultura é bonita e a pintura é bem bonita. E é uma figura bem pesada, assim, ela é maciça por causa da capa. Ele também vem com aquela base para deixar ele em pé, como todas as outras figuras, e com a plaquinha com o nome dele, Yoroi Gensui, o Marechal da Armadura. E a última figura lançada nessa linha foi o Taiho Buffalo, que é o vilão do filme do Kamen Rider V3, ele aparece só no filme. E Taiho Buffalo é o Búfalo Canhão. Os Kaijin de Kamen Rider V3 são sempre uma mistura de um animal com algum equipamento ou uma ferramenta, né? E aqui, todo o traje dele de Kaijin da Destron, esse rosto de búfalo, e tem aquelas contradições, aquelas idiosincrasias que eu comentei, que o traje dele é de monstro, mas ao mesmo tempo é uma roupa. Aqui a parte de trás a gente vê que é uma calça, vê a bota aqui, todos os detalhes da bota, o solado, a costura da bota. Atrás ali tem o zíper, onde fecha a bota e a fivela. Essa parte aqui é uma calça, mas uma calça com apetrechos. Tem esse detalhe que parece couro e essas placas de metal com rebite. E tem todos os detalhes da textura. A parte que é de metal é lisa e a parte laranja ali, que é para ser couro, tem todas as rugas do couro. Daí tem essa parte aqui da virilha dele, aqui da barriga, que tem esse material listrado, que era para ser um tipo de material que fosse dobrável. Essas peças de metal todas com os rebites ali, tem um pelinho no peito. Aqui também tem um tecido diferente, que é para ser o couro do búfalo nos braços. A mão dele ele tem um pelinho na parte das costas e essa luva preta com os dedos brancos. Essas chapas de metal todas arrebitadas no corpo, para a ideia de que ele é blindado.
o pelo aqui nas costas e atrás da cabeça. E daí que ele tem toda essa estrutura de metal que é presa no peito dele, aqui nos tórax, todos os rebites ali, em que ele carrega 2 canhões enormes, né? Porque no filme ele dispara daqui como se fossem canhões. E o sorriso dele ali de um búfalo. Os olhinhos pintados, tem a boca ali com a língua e os dentes pintados, além do nariz. O trabalho de escultura e de pintura desse boneco aqui também é bastante bonito. Tem os chifres, com todo esse trabalho aqui dessas estrias, a cabeça dele, a parte da pele dele, tem uma textura que parece de couro. Então tem todo esse trabalho das texturas nessa escultura. O material do que o boneco é feito é todo o mesmo, assim, mas aqui é esculpido para parecer esse detalhe de couro, que a roupa do traje lá do filme também era para aparecer. A parte que é de metal é liso, como se fosse metal, e a parte ali que é peluda tem os pelos esculpidos. Então é outro boneco que eu acho bastante bonito, o Tyro Buffalo. Ele vem com a base como todos os outros, base para colocar em pé, e a plaquinha com o nome dele ali, Tyro Buffalo. E essas são as figuras lançadas na linha Kamen Rider Memorial Volume 3, coleção de Candy Toys feitas pela Bandai, lançada em 2002. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Convido quem ainda não segue o canal para seguir e receber as notificações dos próximos vídeos. Fico extremamente grato a quem puder curtir, comentar, indicar o canal para amigos que gostam de bonecos de tokusatsu e de tranqueiras do submundo japonês. Obrigado e até o próximo vídeo.